Gravando. Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas que acompanham o trabalho do Genrip. O Genrip, inclusive, eu estava falando aqui para a Magali antes da gente começar, nós estamos passando por umas transformações, mudança de nome, mudança de identidade visual. Nosso nome vai passar a ser Outros Cruces, mas isso vocês vão poder acompanhar nas nossas redes, já tem algumas coisas divulgadas no Facebook, e a gente vai conversando mais adiante sobre essas transformações. E falando em novidades, nós temos uma iniciativa que vamos começar a colocar em prática agora, que é a de realizar algumas entrevistas com pesquisadoras, pesquisadores, professores, militantes da religião e da política. E nós temos um prazer imenso de realizar a primeira entrevista com a professora Magali Cunha. A professora Magali Cunha é editora-geral do Coletivo Bereia, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, coordenadora do grupo de pesquisa Comunicação e Religião da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Intercom, membro da Associação Internacional de Mídia, Religião e Cultura e da Associação Mundial para a Comunicação Cristã. Magali, obrigado pela sua presença. É um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme abrir esse ciclo, essa série, né, de entrevistas, esse projeto bacana. Nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, a gente tem que lançar a mão das tecnologias e aproveitar o máximo, né, dessa forma de disseminar e receber os conteúdos. Então, um prazer enorme estar aqui com o Genrip e agora Outros Cruces. Que nome bonito, viu? Obrigado, professora. A gente, nesse contexto pandêmico, se aproxima mesmo na distância, né? Pelos veículos, pelos meios virtuais. Magali, um ano de coletivo Bereia. Desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, temos visto o surgimento de iniciativas voltadas para a verificação de fatos. Como é que foi que se deu? Como é que foi que surgiu a ideia de algo assim voltado especificamente para temas religiosos? Então, 2016 foi de fato um ano paradigmático. Tem estudos aí em várias partes do mundo sobre o que aconteceu em 2016. Além das eleições dos Estados Unidos, tivemos o Brexit, né, aquela campanha do referendo para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. Também foi marcado por um processo de muita desinformação. Naquele ano, o dicionário Oxford colocou a palavra pós-verdade como a palavra do ano, daquele ano, né? Aí que surgiu essa discussão, desinformação, fake news, pós-verdade, uma série de termos que não eram novidade, porque a desinformação não é uma coisa nova, a gente vê pelas mídias, inclusive as mídias grandes, né? Há várias expressões de desinformação. Acontece que aquele ano marcou por quê? Por causa dessa popularização das mídias digitais, da forma de interagir, que passou a ser mais intensa, e a instrumentalização dessas mídias digitais em processos eleitorais, no caso, em processos de decisão, no Brexit, em processos eleitorais dos Estados Unidos, e que vai explodir no Brasil nas eleições de 2018. Então, a gente vê o surgimento das chamadas agências de fact-checking, né? Um termo chique aí em inglês para dizer checagem de fatos, checagem de notícias, verificação. E eu participei de uma pesquisa da UFRJ, no ano passado, no ano de 2019, preocupada em verificar, no campo da educação, e particularmente da educação e saúde, como que se verificava, então, que grupos religiosos disseminavam muito intensamente, né? A partir do que já tinha sido observado nas eleições brasileiras de 2018, esse apego de grupos religiosos àquilo que é conteúdo falso, conteúdo enganoso, e essa forma de espalhar com tanta facilidade. E a partir dessa pesquisa, conversando com pessoas participantes da pesquisa que
tinham pesquisas em religião, em comunicação, gente que é jornalista. Nós pensamos, poxa, a gente podia ter algum projeto sobre isso, né? Voltado para verificação de conteúdo que circula em espaços religiosos. E daí foi nascendo essa ideia de um projeto, e isso foi em meados de 2019, e a gente ficou tão empolgado, né, com essa possibilidade. Tivemos o apoio de uma organização de nome Paz e Esperança Brasil, é uma organização latino-americana, Paz e Esperança, que tem uma seção aqui no Brasil, Paz e Esperança Brasil, que se interessou pelo projeto. O diretor Alexandre Brasil, também sociólogo e pesquisador nessa área também, se interessou, e conseguimos um apoio para colocar um site no ar. E aí eles disseram, a gente coloca o site no ar, vocês montam a equipe e vejam o que conseguem com uma equipe de voluntários, né? E aí a gente conseguiu, muita gente interessada, muita gente que se interessou pelo projeto. Eu e a jornalista Juliana Dias começamos esse trabalho, juntou-se a nós a Aline Cipaúba, uma jornalista também atuante em Paz e Esperança. Acabou que Paz e Esperança liberou a Aline para trabalhar e colocar o site no ar com a gente, e com a cara e a coragem estreamos um ano atrás, em outubro do ano passado. E a gente tem essa característica diferenciada de outras agências, são muitas, né? Aqui no Brasil a gente tem a agência Lupa, Aos Fatos, Farsas, Boatos.org, as agências dos próprios grandes jornais, a Folha tem a sua, o G1 também tem, o Estadão tem, mas nenhuma delas tem essa especificidade de trabalhar com religião. Verificar conteúdo religioso que circula especialmente em ambientes digitais religiosos, sites religiosos, espaços de mídias digitais de personagens aí que circulam informação também, no mundo da política, mundo religioso propriamente dito. E aí a gente acabou se destacando, né? A gente chamou atenção aí de muita gente, inclusive fomos convidados para várias parcerias que a gente tem hoje. Interessante que a gente nem pediu, a gente recebeu o convite a partir desse serviço novo, diferente que passamos a oferecer. Então a gente está muito, muito feliz com esse um ano de consolidação, as coisas avançaram muito rápido, mais do que a gente imaginou, e temos uma equipe hoje de 17 pessoas, entre jornalistas, entre estudantes de jornalismo que têm colaborado, pessoas de outras áreas também, que se interessam pelo tema e se ofereceram. Somos todos voluntários, com exceção da pessoa que Paz e Esperança conseguiu uma bolsa para colocar o site, para manter o site. Todos os outros 16 somos voluntários e que estamos muito animados com essa possibilidade de oferecer esse serviço de verificação de conteúdo. Magali, eu entendo os convites para parcerias porque veio a calhar. Quando surgiu o coletivo, eu fiquei com uma alegria imensa, porque eu tenho, né, no meu grupo de convívio muita gente que repassa fake news no meio religioso, de conteúdo religioso. Então, eu já comecei a indicar o site você, como referência, né, falou, olha, Magali, uma metodista que pesquisa isso já há muito tempo, gente, pode confiar. Então, eu entendo o porquê da procura, né? Mas, professora... Eu fico feliz com isso, viu? Fico bem feliz. Olha, e a gente também, viu? Porque precisávamos. Professora, você desenvolve um trabalho destacado na área de mídia e religião, e tem dado especial atenção aos evangélicos na política, mídia. Como não poderia ser diferente, você tem acompanhado atenta a relação entre os evangélicos e o bolsonarismo. Para você, qual o grau de relevância das fake news propagadas no meio evangélico para o processo que culminou na eleição do Bolsonaro e talvez até para a manutenção de uma base fiel entre os evangélicos? Então, sim, toda a eleição, todo o processo eleitoral de 2018, ele foi ancorado justamente na desinformação, né? E aí, lembrando que desinformação é mais do que fake news. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando de notícias falsas. Mas tem muita coisa que circula também que não é falso, que é uma verdade, uma coisa que de fato existe, uma realidade, mas que ela é manipulada, ela é
transformado, um pequeno elemento que está dentro de uma coisa maior, pega-se esse pequeno elemento e transforma-se no fato único, não se apresenta opiniões diferentes, lados diferentes, fica-se como absolutização de um lado só. Quer dizer, então a desinformação passa por todo esse processo. E as eleições de 2018, inspiradas no que aconteceu nos Estados Unidos em 2016 e no Brexit, como eu já falei, também em 2016, esse modelo chegou aqui no Brasil nas eleições e descobriu-se esse elemento da religião como um elemento que gera, que afeta, né? Que gera afetos, que cria uma sensação, que cria uma emoção em torno de elementos, e aí a questão da sexualidade foi muito explorada naquele momento eleitoral. Todo mundo deve se lembrar aqui no Brasil, né, da famosa mamadeira, uma mamadeira, eu nem vou dizer o nome como se fala da mamadeira, né? A mamadeira que tinha um bico com o órgão sexual masculino, que teria sido distribuída pelo candidato do PT quando prefeito, em creches, em escolas. Veja, né, uma coisa tão absurda que um prefeito, né, que uma liderança política pudesse fazer com escolas, mas toca numa questão muito sensível a grupos religiosos, que é a questão da sexualidade. Quer dizer, trabalhou-se muito bem com essa ideia, e as pessoas acreditaram nisso, porque muita gente acredita porque quer acreditar, porque já tem uma posição prévia de oposição a uma determinada pessoa, a um determinado partido, a um determinado grupo político, uma determinada ideia. Então, porque já tem uma visão prévia, então, quando chega alguma coisa que critica aquela coisa que a pessoa já tem a visão prévia contra, então a pessoa tende a acreditar. Então, essa questão da mamadeira e outras coisas também, à época, né, essa questão da defesa da família, que a família estaria sob perigo, a família sob ameaça, a família tradicional, que haveria uma ditadura gay, feminista, para destruir a família. Quer dizer, veio toda essa campanha, toda essa ideia, também a ideia de corrupção, de que toda a corrupção existente no país estaria atrelada a um único partido político, ao PT, a um único grupo político, né? Então, essa ideia que fez pessoas acreditarem, e os grupos religiosos têm essa facilidade de acreditar, porque crer já faz parte da dimensão religiosa, da forma de se conceber o universo religioso. E quando o conteúdo religioso vem de religiosos, vem de líderes religiosos, pastores, lideranças de um modo geral identificadas com o mundo religioso, as pessoas tendem a acreditar. Poxa, como é que um pastor vai espalhar mentira? Não pode, né? Então tem que ser verdade. Então se criou aí toda uma rede de disseminação de conteúdos disseminadas aí por lideranças religiosas, por pessoas relacionadas ao mundo religioso, e essa forma de crer facilitou muito que o bolsonarismo fosse alimentado, então, por esses conteúdos. Foi uma estratégia do bolsonarismo. Lembrando que o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Então, Bolsonaro é uma figura que se alimenta de uma série de conteúdos, de visões de mundo, de compreensões da realidade, e que toca no que muita gente acredita, no que muita gente entende da realidade, né? Então, é o preconceito, é o racismo, a questão da sexualidade, a criação do medo em torno de situações voltadas à vida. Então, esse bolsonarismo ele foi alimentado por essas compreensões distorcidas da realidade, e até hoje, nesse processo eleitoral, hoje no Brasil, que a gente vive para eleições municipais, continua. Recorre-se a elementos de 2018 para alimentar disputas eleitorais de 2020. Então, a coisa ainda está bem viva, principalmente essa questão da família, a falsa ideia de uma ideologia de gênero, que é uma grande notícia falsa nessa ideia de ideologia de gênero. Tudo isso continua muito vivo e é o que alimenta um governo que não tem proposta, um governo que tem só projetos de destruição do meio ambiente, dos processos de educação, mas continua alimentado por esse bolsonarismo, por essa ideia que tem esses conteúdos falsos como alimento. Magali, é interessante porque a gente assistiu toda essa movimentação no cenário nacional
e agora a gente está vendo no municipal, e não são só nas capitais, no interiorzão, aqui perto, Americana, Limeira, Piracicaba, interior de São Paulo, parece que um maquinário de mentiras, né, que a gente chama de fake news, o nome fica até mais suave, mais bonito, né? São calúnias, difamação, injúrias, o maquinário funcionando e às vezes é difícil até de identificar, é muito difícil de identificar de onde vem, né? Pode falar. Não, exatamente. Então, descobriu-se que a desinformação é uma estratégia de campanha política. Quer dizer, descobriu-se que, quer dizer, isso não é novidade, nós já dissemos isso aqui, quer dizer, no passado, em outros processos eleitorais, já houve, né, exploração da desinformação, da mentira, da calúnia, só que agora, com a popularização das mídias digitais, fica mais fácil, porque se antes isso acontecia pelos jornais, pela televisão, pelo rádio, hoje, com um simples aparelhinho como esse aqui, chega na mão da pessoa, na frente da pessoa, no nome da pessoa, por um grupo de WhatsApp, por um disparo de conteúdos que chega pelo nome da pessoa. Então, cria uma relação mais intensa e a pessoa, com um simples toque, compartilha e a coisa se espalha. Então, a gente tem um processo muito novo e descobriu-se que isso é uma forma muito fácil e muito simples de destruir reputações, destruir o outro que está concorrendo, né? E a gente tem um processo muito grave aí para ser enfrentado. Um agravamento daquilo que já existia, né? Exatamente. Magali, de que maneira os meios de comunicação servem para promover, construir e mobilizar noções específicas da política dentro do mundo religioso? Então, os meios de comunicação, eles têm esse poder, inclusive há estudos clássicos aí que colocam os meios de comunicação como um quarto poder, né? A gente teria o executivo, o legislativo, o judiciário e os meios de comunicação que estão na mão de pessoas. Quando a gente fala de meios de comunicação, os clássicos, as grandes mídias, né? TV, rádio, jornais, eles estão nas mãos de quem? Eles não estão nas mãos de grupos populares, eles estão nas mãos de famílias, de pessoas, de poder histórico na nossa América Latina, né? Em toda a América Latina, é um fenômeno, né? Grupos que detêm, que dominam processos históricos na política, na economia, as chamadas elites sociais da nossa América Latina. Quando a gente vê quem é dono desses meios, e eles trabalhando a vida toda para colocar conteúdos nesses meios que reforcem essa visão de mundo, essa visão política que vem dessas elites, né? Então, as classes populares, os movimentos sociais nunca tiveram espaço, pelo contrário, os movimentos sociais sempre demonizados, né? Sempre colocados como ameaças à democracia, como ditaduras que seriam impostas, sempre. E agora, com as mídias sociais, a gente vê a possibilidade mais democrática, porque aí os grupos de esquerda, os grupos progressistas, os próprios movimentos sociais têm chance de ocupar essas mídias de uma forma mais democrática, mas ainda assim os grupos clássicos têm um domínio desse discurso, tem um domínio histórico, né? E os grupos religiosos muito atrelados a esse poder. Então, os grupos religiosos clássicos, a Igreja Católica tem os seus grupos conservadores muito atrelados. Quem é que está nas mídias católicas? Quem é que domina essas mídias católicas? Não é o pessoal das comunidades eclesiais de base, por exemplo. Quem é que está presente nas mídias evangélicas? Não é o pessoal progressista, o pessoal das esquerdas evangélicas. A gente tem um domínio de uma aproximação muito grande dos grupos que dominam os discursos que são veiculados nas mídias religiosas com esses grupos clássicos que dominam o discurso nas grandes mídias. Então, a gente tem essa aproximação. Tanto é que quando a gente tem entrevistas nos grandes jornais, na rádio, nas TVs, quem é entrevistado no campo religioso? Quem é que são os religiosos que têm voz nessas grandes mídias? São os religiosos que têm um discurso mais voltado
aquele conteúdo que classicamente é defendido pelas elites que dominam as grandes mídias. Por exemplo, os papas na Igreja Católica sempre tiveram um privilégio de discurso. Interessante que a gente tem um papa muito progressista hoje na Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Se a gente fizer as contas, a presença dele é muito menor no noticiário do que foi João Paulo II, do que foi Bento XVI, que são os dois últimos papas conservadores que tinham discursos alinhados ao que as grandes mídias tentam disseminar. Então, a gente percebe isso e a gente percebe que a população, o grande público, de modo geral religioso, tem uma afinidade com esse discurso mais conservador e acaba disseminando e propagando e divulgando essas ideias. Agora, o que a gente vê nas mídias digitais hoje é uma coisa interessante, porque os grupos progressistas, religiosos, eles têm tido um espaço maior. A gente tem tido aí um espaço de ativismo digital, progressista, religioso, tanto da parte católica quanto da parte evangélica. Já hoje a gente vê os movimentos feministas evangélicos e católicos, a gente vê os movimentos LGBTI+, evangélicos e católicos, movimentos por moradia, movimentos por paz e justiça, que são ligados ao universo religioso e católico, e que hoje tem uma visibilidade maior, porque as mídias digitais, as mídias sociais, tornam possível essa visibilidade. Então, esse é um fenômeno para a gente observar. Ainda em conexão com essa pergunta, analisando os meios de comunicação, que tipo de imagens ou estereótipos sobre o campo religioso em geral, e especificamente sobre o evangélico, as mídias produzem, né? A mídia hegemônica, vamos dizer assim? Sim, de um modo geral, por conta dessa visibilidade mais intensa que os evangélicos conquistaram nas últimas 2 décadas, pelo menos, né, com espaços de TV, com espaços de rádio, o mercado gospel, né, que avançou muito, a música, o entretenimento, e também o mercado de serviços, né, de um modo geral, a oferta intensa aí de produtos religiosos dos mais diversos campos, tornaram essa visibilidade mais intensa para o universo pentecostal. Quem ganha visibilidade, quem está presente nesses espaços mais intensamente, são os pentecostais. Pentecostais aí no plural, com todas as diferenças do movimento pentecostal, entre pentecostais clássicos, os chamados neopentecostais, e no mundo da política, né? Quem ganhou essa visibilidade com eleições, com processo eleitoral, foram os pentecostais. Então, foi criado um certo estereótipo de que evangélico é quase que sinônimo de pentecostal. Quando se fala de evangélico, está se falando de pentecostal. Por exemplo, no Brasil, fala-se, os pentecostais que colocaram o Jair Bolsonaro no poder. Jair Bolsonaro tem um governo pentecostal. E quando a gente vai estudar isso e vai verificar como acontece, não é verdade, né? Então, é um equívoco que existe. Claro que, como eu disse, a visibilidade é pentecostal, mas quando a gente vai ver no Congresso Nacional e no governo federal, não são os pentecostais que têm o domínio total. Quer dizer, no Congresso Nacional a gente tem uma presença forte da Assembleia de Deus, nem são os neopentecostais, quer dizer, a Assembleia de Deus é que tem a força, é o pentecostalismo clássico, junto com a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí sim, esses 2 grupos dividem. Aí a gente tem um chamado neopentecostalismo, dividindo o poder no Congresso Nacional. Mas não só, a gente tem também no Congresso Nacional uma força batista, que é o terceiro grupo no Brasil que tem força no Congresso Nacional, são os batistas, né? E no governo federal, a gente não tem neopentecostais no governo Bolsonaro. Quem que nós temos entre ministros de Estado no governo Bolsonaro? Que são 7. 7, né? Um número bíblico, né? A gente tem batistas, a gente tem presbiterianos, a gente tem um luterano que agora está pendendo para o pentecostalismo, que é o Onyx Lorenzoni, mas que vem de tradição luterana, e a gente tem apenas um dos 7 ministros, que é o Marcelo Álvaro Antônio, que é da Igreja Maranata, que não é uma igreja neopentecostal. Então, eu acho que o grande equívoco
de visão sobre essa realidade da religião no espaço público, esse estereótipo que foi criado de que os neopentecostais dominam a cena, isso não é verdade, não. É um grande equívoco. A gente tem uma visibilidade por conta das mídias, por conta do mercado gospel, mas o mercado gospel, por exemplo, ele não é neopentecostal. A gente tem um mercado gospel que é marcado por um avivamento, aí, grupos avivados, grupos carismáticos, e que estão presentes de todas as denominações. A Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo, que tem uma força no mercado gospel, ela é neopentecostal? Não, ela não é. Ela é uma igreja de tradição batista, avivada, carismatizada, mas que tem uma âncora no mundo batista, mas que alcançou essa visibilidade no mundo gospel por conta da música, por conta do ministério diante do trono de música, né, e do mercado que alcançou. Então, eu diria que o grande equívoco que a gente tem hoje de pensar o mercado gospel, de pensar a política, é pensar que neopentecostais dominam isso aí. Mas isso não é verdade. E qual seria o papel da mídia evangélica na construção da imagem que os evangélicos têm hoje na sociedade brasileira? Eu acho que acaba tendo muita relação com o anterior e talvez até já Sim, tenha tocado um pouco sobre no assunto. sim, toda essa mídia evangélica, ela é conquistada primeiro, a partir dos anos 80, pela participação de políticos evangélicos no Congresso Nacional, que trocaram votos por concessões de rádio e TV, né? Então, esse toma lá da cá, desde o processo constituinte de 87, no Brasil. Então, pessoas construíram impérios como Harold de Oliveira, recém-falecido, né? Ele construiu todo o império de mídia sendo deputado, né? E outras personagens também desse mundo. Então, as mídias evangélicas atreladas à política, muito fortemente, em todo o século XX. E depois, entrando no XXI, esse movimento gospel que ultrapassou esse espaço da política, entrou como um mercado, um alinhamento, né, com o mercado neoliberal, a teologia da prosperidade entrando com força, essa ideia de sucesso atrelada ao mundo religioso, muito própria dos artistas gospel, né, criando um padrão, criando uma cultura que eu chamei aí nos meus estudos de cultura gospel, que vai mudar radicalmente o jeito de ser evangélico no Brasil. Todo esse panorama agora das mídias sociais, da internet, que vai trazer esse universo digital para a realidade das igrejas. E a pandemia vai forçar, mesmo quem não estava muito ligado ao mundo digital, com a pandemia passa a recorrer ao mundo digital para manter suas igrejas vivas, né? A transmissão online de cultos, o atendimento pastoral online, todas essas articulações deste ano de 2020, que vai ser um ano marcante, que a gente pode prever que as igrejas nunca mais serão as mesmas depois do que aconteceu em 2020, depois do que o coronavírus provocou com a realidade das igrejas. Tem uma coisa, Magri, que você tinha me dito outro dia, numa reunião, sobre, e eu estou lembrando agora, vou voltar lá atrás numa coisa que você já disse aqui, sobre o primeiro escalão. Você disse que tinha algumas suspeitas do porquê que no primeiro escalão não são os pentecostais, mas os tradicionais. Então, Jair Bolsonaro não tem nada a ver com religião. Ele não é religioso, ele é batizado católico, foi rebatizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, nessa transição que ele fez para o partido do pastor Everaldo na época, o PSC, né? E foi batizado lá para parecer evangélico, mas nunca deixou de ser católico, mas estava fazendo aquela aliança com os evangélicos. Mas para chegar à presidência da República, ele criou essa aliança com os evangélicos, foi muito bem assessorado na linguagem que deveria usar, continua muito bem assessorado na linguagem que deve ter para poder manter o apoio. O apoio dele está muito fraco. O apoio dele hoje, não fosse os evangélicos, acho que só de alguns militares e de alguns setores do mercado que ainda se beneficiam com o governo Bolsonaro. Mas para garantir esse apoio evangélico que teve no processo eleitoral, continua muito bem assessorado para manter a linguagem. E quem o assessora sabe bem que atrelar a imagem
Acho que tivemos uma trava aqui. Magali, tá me ouvindo? Que sofrem críticas na sociedade de um modo geral, por serem vistos como exploradores do dízimo das pessoas, por serem vistos até como charlatãs de oferecer cura e a cura não acontecer. Atribui-se a decepção que muitas pessoas têm com essa oferta de cura, de prosperidade que não acontece, ao alto número de desigrejados, né, que a cada década cresce aí nos números que o nosso censo mostra. Então, nessa assessoria que recebeu, e com essa ideia que criou de que traria pessoas qualificadas para o quadro dos ministérios, Jair Bolsonaro trouxe para os seus ministérios pessoas das igrejas clássicas, das igrejas do protestantismo histórico, que dá um caráter de respeitabilidade, um caráter de credenciamento. São pessoas religiosas, são evangélicos, então mantém aí a aliança forte, mas são pessoas qualificadas. Então a gente tem um general, que é batista, que é o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, a gente tem um professor, que é o Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana, Ministério da Educação. A gente tem Damaris Alves, do Ministério da Mulher, Direitos Humanos, e ela é uma advogada, da ANAJURE, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Então, vai compondo um quadro que vai dizer, não, são religiosos, mas não são quaisquer religiosos. São religiosos credenciados, de igrejas respeitadas historicamente. A gente tem o ministro da Justiça, que é um pastor presbiteriano, né? E que é um jurista, um advogado. Então, há essa construção de uma imagem de respeitabilidade, porque se trouxesse lá um pastor da Igreja Universal, ele talvez recebesse uma crítica. Da Igreja Universal, é um pastor, cadê a qualificação dele, né? Então, cria-se essa imagem de respeitabilidade, de credenciamento, que não pode incorrer em crítica de que está vindo lá dessas igrejas quaisquer, né? Muito bom, muito bom. Falando agora, entrando, né, aproveitando esse momento nosso de eleições nos Estados Unidos, e a gente já pensando no mundo pós-Trump, parece que é um mundo pós-Trump, né? Ele está recorrendo, mas tudo indica que é um mundo pós-Trump. Teve um fato que nos chamou a atenção quando da contagem dos votos, não era ainda no final, mas já estava o Biden como superando o Trump, e veículos da imprensa, quando o Trump veio a mídia para fazer uma declaração pública, veículos, pelo menos os veículos mais importantes, interromperam a sua fala. Na verdade, né, abaixaram a voz, continuaram com a imagem, mas fizeram considerações de que não eram verídicas as alegações do Trump, né, que não eram compatíveis com a verdade. Devemos entender essas iniciativas como positivas? Podemos esperar que esse tratamento que foi dado para o Donald Trump, por alguns veículos da mídia hegemônica, pode também ser dado aqui no Brasil pela nossa mídia hegemônica em relação às fake news e às mentiras veiculadas por candidatos e políticos brasileiros? Sim, as nossas mídias tradicionais, hegemônicas, elas estão agora permanentemente pressionadas a mudarem de atitude em relação àquilo que eu já disse antes, que tem a ver com essa elite que domina as nossas mídias hegemônicas tradicionais, de colocarem a sua visão, a sua compreensão de mundo, defenderem políticos, defenderem causas e destruírem reputações e pessoas também, porque sempre fizeram isso, né? E elas estão agora pressionadas, porque pelas mídias digitais, pelas mídias sociais, se critica essas próprias mídias, se critica, as pessoas se colocam, e essas mídias sabem que estão sendo avaliadas por um público e
permanentemente online, em tempo real, criticadas, questionadas e posicionamentos indicados. Vou dar um exemplo aqui. Agora, na campanha de São Paulo, com a ascensão do Guilherme Boulos, que é um candidato do PSOL, um candidato de esquerda, tensionando a hegemonia que a gente tem do PSDB, ali com o Covas, que é o candidato que é o primeiro nas pesquisas, mas Russomano, que vinha como candidato da Igreja Universal, como candidato de Bolsonaro em segundo lugar, caindo, Guilherme Boulos subindo e indicando que poderá ir para um segundo turno com Covas. A Folha de São Paulo vem fazendo um trabalho vergonhoso, aí é vergonhoso mesmo, de oposição à ascensão do Guilherme Boulos e de apoio à candidatura de Covas, com postagens e matérias nas suas mídias sociais e matérias no próprio jornal Folha de São Paulo, diminutivas da figura de Guilherme Boulos. Não é assim uma exposição vamos dizer assim, escandalosa, mas ela é sutil em alguns momentos, ela é explícita em outros momentos, e isso está sendo muito questionado nas mídias sociais, que vem denunciando essa atitude da Folha de São Paulo. Então, a Folha de São Paulo vem sendo pressionada e perdendo assinantes por conta dessa postura. Então, isso que aconteceu nos Estados Unidos é o retrato de como essas grandes mídias estão precisando rever a sua própria atitude, até porque aquilo que Donald Trump estava colocando no seu discurso era escandalosamente, absurdamente mentiroso, e essas mídias não poderiam, então, manter a sua atitude de conformidade com essa exposição nos seus espaços, de um tipo de discurso como esse. Então, eu acho que esse evento é paradigmático e ele se torna exemplar daquela que tem que ser a atitude de fato das mídias comprometidas com a informação. Se as mídias são de fato comprometidas com a informação, elas têm que mostrar ao público aquilo que não é verdadeiro e que está sendo disseminado de forma absurda por políticos e outros quaisquer grupos nas mídias, né? E o que a Folha de São Paulo está fazendo com a campanha eleitoral para a prefeitura, lá em São Paulo, está sendo denunciado nas mídias sociais e precisa continuar sendo pressionado para que haja essa mudança de atitude. Ok. O curioso é que não é nem um grupo político ali, ou um candidato desferindo ataques contra o Boulos, é o próprio meio de comunicação. O próprio fazendo, jornal. Né? Exatamente. Então, isso é um absurdo que precisa ser revisto, porque aí você não tem um comprometimento com a informação. Você tem um meio de informação comprometido com uma visão política e com uma candidatura específica, e negando à população a informação que permita que a população decida, tome sua própria decisão. Né? Então, isso precisa ser confrontado. Ok. Por último, Magali, de que maneira poderíamos utilizar os meios de comunicação para criar contranarrativas ou maneiras mais democráticas para discutir, para debater, para informar, tendo em vista a atuação religiosa na política e na esfera pública? Então, até bem pouco tempo atrás, seria muito difícil imprimir um jornal, ter um jornal, ou seria muito difícil ter um programa de televisão ou um programa de rádio. O programa de rádio é um pouco mais fácil, mais barato, né? As rádios piratas aí, até hoje, né? Muitos grupos alternativos fazendo a chamada pirataria, que tem um nome negativo, mas que foi a forma de comunicação que muita gente encontrou para colocar sua voz no ar. Antigamente, a gente tinha mais dificuldade. Hoje, com as mídias digitais, a gente só precisa ter uma conta na internet, a possibilidade de veicular é muito mais fácil, tanto por redação de conteúdo, por um blog, por um site, por um perfil em mídias sociais, quanto com a web rádio, a web TV. E eu mostro de novo aqui, ó, esse aparelhinho aqui torna possível
você gravar áudio, produzir vídeo, colocar no ar muita coisa. Então, como eu disse, as grandes mídias hoje, elas estão pressionadas por essa possibilidade. Claro que as grandes plataformas são grandes empresas que são donas dessas mídias, né? A gente tem Facebook, Google, Twitter, essas grandes mídias são as donas. Mas é possível ocupar esses espaços com dignidade. É possível humanizar esses espaços que estão aí colocados à disposição. Driblar os algoritmos, driblar a monetização que esses grupos fazem para poder ganhar. Então, a gente, não é o objetivo dessa entrevista, mas existem formas de aprender a driblar essa monetização, a forma como essas empresas ganham dinheiro e como essas empresas bloqueiam aí algumas discussões com os tais algoritmos. Então, é possível ocupar esses espaços, aprender a usar esses espaços. O coletivo Berea está mostrando isso, né, que é possível acompanhar o que é feito para confrontar com verificação, com oferecimento da informação correta, da informação digna, e mais ainda, que a gente possa dar visibilidade, valorizar aqueles espaços alternativos que estão por aí, dos movimentos sociais, dos movimentos progressistas religiosos, dos espaços de mulheres, de negritude, de LGBTI+, de movimentos dos mais diversos por paz, direitos humanos, justiça, o GENRIP, né, outros cruzes, que tem aí seus próprios espaços. A gente tem mais é que dar visibilidade a isso, tornar visível e exercer o ativismo digital, que também é possível com os nossos próprios perfis pessoais, né? Pressionando as grandes mídias, dando visibilidade a esses espaços. Então, tudo isso é possível hoje. A gente tem mais é que valorizar. Ok. Professora Magali, é um prazer imenso, eu reitero aqui, falar contigo e ter o privilégio de você ceder um pouco do seu tempo para nós, para uma conversa tão qualificada. De novo, muitíssimo obrigado. E eu deixo a palavra para você para as suas últimas considerações. Eu agradeço muito essa oportunidade de diálogo, que muita gente possa assistir, né? E não só essa entrevista, como essa série que Genrip vai fazer, que eu tenho certeza que serão conteúdos muito desafiadores para o momento que a gente está vivendo, que não é um momento fácil, mas a gente tem sinais de esperança, né? Na Argentina, a gente teve um processo eleitoral que transformou a realidade da Argentina, a Bolívia agora com esperança nessa nova fase de governo, o Chile, que vai ter possibilidade de uma nova Constituição que seja mais justa, os Estados Unidos aí, a gente sabe que não é para a gente ficar exaltando os novos governantes dos Estados Unidos, que têm tantos compromissos aí com o imperialismo, com o neoliberalismo, mas a gente vê possibilidades de diálogo melhores. A gente não vai ter um governo de extrema-direita, como a gente teve, esperamos, né? Então são sinais de esperança. As igrejas negras nos Estados Unidos que votaram, que se articularam, o movimento que Vidas Negras Importam, que fez tanta diferença nesse processo eleitoral. Então a gente tem esses sinais de esperança, né? Então, puxando a sardinha para a minha área, que a gente possa comunicar esses processos de esperança que a gente está vivendo e que eles possam ser transformadores, né? É isso que a gente espera. Ok. Então, amigos e amigas, ficamos por aqui e até a próxima conversa, até a próxima entrevista.